Fala rapaziada, salve! Essa aqui é a aula de genética. Eu sou o monitor Guilherme, da servidor Matemática em Evidência. Ministro aulas de biologia e química, e essa aqui em especial é uma aula de biologia sobre genética. Todos esses tópicos aqui vão ser os que serão abordados na aula de hoje, beleza? Então vamos começar. Genética molecular. Bom, primeiro para começar sobre genética molecular, a gente precisa saber um monte de conceitos importantes para a gente entender todo o resto da genética. Vamos começar pelo DNA. DNA nada mais é do que o banco de dados, o HD do nosso organismo. É de lá que a gente tira todas as informações necessárias para que a gente fique inteiro, perfeito? Como se fosse realmente um HD de computador. O DNA nada mais é que um conjunto de ácidos nucleicos ligados. O que é um ácido nucleico? Basicamente isso aqui. Um fosfato ligado a uma pentose. No caso do DNA, essa pentose é a desoxirribose, juntamente com uma base nitrogenada. Porém, na hora que a gente for representar o DNA, a gente só representa a base nitrogenada por uma questão de simplificação mesmo, perfeito? Ok. Agora, o que é o gene? O gene nada mais é do que uma parte específica do DNA. Por exemplo, imagine que o DNA é toda essa barra preta que eu fiz. O gene é a barra em vermelha em específico que foi tirada ali da parte do DNA. Beleza. O que é alelo? Alelos são as possibilidades diferentes da configuração de um mesmo gene. Por exemplo, digamos que uma barra vermelha completa, apenas vermelho, denominaria o alelo azão. Ok. Porém, uma outra barra vermelha, só que com risco preto no meio, denominaria o alelo azinho, desculpa. Então essas são as duas, entre aspas, possibilidades de configuração de um mesmo gene, perfeito? Fechou. Agora vamos lá, conceitos clássicos. O que é homozigoto? Homo é igual, é quando dois alelos são iguais, exatamente. Ou seja, azão ou azinho, simplificadamente. Agora, heterozigoto. Heterozigoto é diferente, quando os dois alelos são diferentes, azão e azinho. Fechou? Perfeito. Agora, o que é o recessivo? Recessivo é o alelozinho, ou seja, azinho, bezinho e por lá vai. Basicamente, recessivo, ele só se manifesta em homozigose. O que significa? Se tiver azão-azinho, não teremos a característica do recessiva expressa. Por quê? Porque o recessivo só vai conseguir expressar a característica recessiva quando estiver em azinho-azinho, ou seja, em homozigose recessiva, perfeito? O dominante, por outro lado, ela é dominante, ou seja, ele pode ser expresso, a característica dominante, tanto em homozigose dominante, azão-azão, ou em heterozigose, que é um heterozigoto, azão-azinho. Basicamente é isso aqui. Agora outros conceitos. Genótipo e fenótipo. Eu quero abordar esses dois conceitos dando um exemplo. Vamos suponhetaremos que a cor dos olhos é classificada com esses dois genes. Azão-azão e azão-azinho dão a característica de cor de olhos castanho, enquanto azinho, desculpa, é azul. Vamos lá. O que é genótipo nessa parte? O genótipo é a parte do gene, ou seja, todos os conjuntos de alelos, azão-azão, azão-azinho e azinho-azinho. Por outro lado, o que é o fenótipo? O fenótipo é a característica em si, ou seja, característica olho castanho, a característica olho azul. Ou seja, fenótipo olho castanho, fenótipo olho azul. Perfeito? Ok. Agora, o que é um genoma? É importante você saber tanto a diferença de genoma e de código genético, porque as questões gostam muito de confundir esses dois conceitos. Mas, em resumo, genoma é todo o DNA de um indivíduo ou de uma espécie. Por exemplo, para fazer a análise, os cientistas pegam o genoma do humano e o genoma do macaco e falam, o DNA do macaco é 98% parecido com o DNA do humano. O que eles pegaram para fazer essa comparação? Pegaram o genoma da espécie humana e o genoma da espécie do macaco. Perfeito? Então esse é o genoma. Agora, o que é o código genético? Para entender o código genético, em resumo, você tem que entender o que é um códon. O códon, o que é? Uma tripla de bases nitrogenadas, ou seja, sei lá, 3 uracilas, uma uracila e 2 uracilas e uma citosina e assim vai. Você precisa entender que na hora que um códon for expresso, ou seja, um gene for expresso, cada códon, ou seja, cada tripla de bases nitrogenadas vão originar um aminoácido. O código genético nada mais é do que uma tabela que demonstra o que cada códon vai virar em qual aminoácido.
Em resumo, é isso. Quais são as duas características do código genético? O código genético é universal e degenerado. O que significa ele ser universal? Independente de quem for, se for um humano, se for um macaco, se for um gorila, se for um golfinho, se for uma bactéria, se for um inseto, não importa. Independente de qual ser vivo for, sempre que a gente tiver um códon UUU, a gente vai ter o aminoácido lepsina, por exemplo. Não tenho certeza se é assim. Mas enfim, é isso que significa. Independente de qual for o ser vivo, o códon X sempre vai dar o aminoácido Y, beleza? E, além disso, o que significa o código genético ser degenerado? Significa que mais de um códon dá o mesmo aminoácido. Ou seja, a gente tem 3 caminhos, ou seja, 3 códons para o mesmo fim, ou seja, o mesmo aminoácido. E aqui eu dei o exemplo. Não tenho certeza se é assim mesmo. Você precisaria checar pesquisando o código genético, mas um exemplo hipotético de que o C e o G todos dão lepsina. Isso significa o código ser degenerado. 3 códons dão o aminoácido lepsina. Ok? Perfeito. Agora vamos ver como se dá a expressão de um gene. Bom, a expressão de um gene nada mais é do que uma síntese proteica. Se você sabe a síntese proteica, você sabe como um gene se expressa. O que significa? A gente sempre vai pegar um gene, ou seja, uma parte específica do DNA, vai separar toda essa parte específica do DNA em códons. Esses códons vão virar aminoácidos. O conjunto de todos esses códons virando em aminoácidos, ou seja, o conjunto desses aminoácidos vão dar em uma proteína. O que a gente consegue deduzir de tudo isso? Que, resumidamente, um gene, quando ele é expresso, ele deixa de ser um gene e passa a virar uma proteína. E essa proteína, por fim, dá uma característica específica no nosso corpo, beleza? Agora, passando a limpo bem rápido de o que seria, então, a síntese proteica, ou também, né, a gente pode chamar de expressão de um gene. Bom, aqui no núcleo, a gente tem o DNA. Antes de ocorrer a síntese proteica, o DNA vai precisar se replicar. O que significa? Ele vai se duplicar. Uma parte do DNA, que seria mais ou menos essa parte aqui, que está em um quadrado, vai pegar e vai se replicar, ou seja, fazer uma cópia de si mesma. Fazendo essa parte uma cópia de si mesma, o que acontece? Acabou o processo de replicação. Aí a gente tem o processo de transcrição. O que é? Um monte de enzimas vai ir até essa cópia feita do DNA e a partir dessa cópia vai produzir o RNA mensageiro, ok? Beleza. A partir desse RNA mensageiro, então, ele vai começar a sair do núcleo e vai para o citoplasma. Para ele andar até o citoplasma, o RNA transportador pega esse RNA mensageiro e leva ele até o ribossomo. O ribossomo é importante você saber que ele é basicamente feito de RNA ribossômico. Em resumo, tem mais algumas outras partes, mas em geral a estrutura dele é o RNA ribossômico. Tudo bem? Aí vai lá, o RNA mensageiro foi lá, pegou carona com o RNA transportador e foi até o ribossomo. No ribossomo vai ocorrer a tradução desse RNA mensageiro. O que significa? Nesse RNA mensageiro a gente tem uma série de códons que são feitos a partir do DNA que foi replicado. Depois dessa replicação, esses códons do RNA mensageiro vão ser traduzidos, cada códon em um aminoácido. O conjunto desses códons traduzidos em um conjunto de aminoácidos vai gerar uma proteína. Por fim, a gente termina esse ciclo mostrando que um gene, ou seja, uma parte desse DNA aqui que foi replicada, foi traduzida e se tornou, entre aspas, uma proteína. Perfeito? Essa é a expressão gênica, a síntese proteica, em resumo. Perfeito? Agora vamos para a genética em si. Vamos falar de primeira lei de Mendel. Bom, primeiro, quem foi Mendel? Mendel foi um padre que ele foi um estudioso, né, nessa área da biologia. E uma curiosidade, ele estudou e estruturou toda essa teoria, essas leis deles de genética, sem ter conhecimento do que era o DNA. Para você ter ideia o quão foda ele foi. Mas enfim, vamos lá. Vamos explicar em si o que é essa lei de Mendel. Bom, a lei de Mendel nada mais é que envolve a produção de gametas. Vamos supor que a gente tem um indivíduo macho, 2N, em que uma característica específica de um gene ele seja azão-azinho. Na hora que ele for formar os gametas, como a formação de gametas envolve a meiose,
a possibilidade de cada espermatozoide, o alelo de cada espermatozoide, melhor dizendo, vai ser o quê? Vai ser ou azão ou azinho, porque é as duas possibilidades que esse pai pode dar. Ok? Perfeito. A mesma coisa acontece no caso feminino, né? Enfim. Então vamos lá. E o que envolve exatamente, o que a gente precisa saber desse experimento do Mendel, o que a gente precisa saber das gerações em si? Bom, o Mendel, ele fez experimento com ervilhas, vendo a análise de ervilha rugosa, amarela, verde e lisa, né? Essas três características ele foi marcando para fazer as experimentações dele. E ele sempre começava, melhor dizendo, ele sempre dividia esses cruzamentos em gerações. 3 gerações importantes: as parentais, a primeira geração e a segunda geração. A geração parental nada mais é do que o cruzamento entre 2 híbridos puros. Híbridos não, falei errado. Dois organismos puros. Ou seja, 2 homozigotos de características distintas. Ou seja, ele pega um azão e um azinho. E daí ele cruza. Bom, desse cruzamento a gente consegue ir fazendo o joguinho da distribuição dos alelos, da proporção genotípica, com certeza é 100% azão-azinho. E, a partir do cruzamento dos parentais, a gente tem a primeira geração. E como é que a gente vai da primeira para a segunda geração? A gente pega 2 indivíduos da primeira geração e faz eles cruzarem entre si. Com isso, a gente tem essa distribuição fenotípica. A gente tem um azão-azão para 2 azão-azinho e um azinho-azinho. Ou seja, 1/4 de homozigoto dominante, 1/4 de homozigoto recessivo e 1/2 de heterozigoto, perfeito? E com isso, a gente tem a segunda geração. Fechou? Então, a primeira lei de Mendel é isso. Agora a gente tem os exemplos, né? Que é a proporção genotípica e esse tipo de coisa. Agora, a segunda lei de Mendel nada mais é que a mesmíssima coisa que a primeira lei de Mendel, mas na segunda lei a gente tem 2 características ao mesmo tempo. Por exemplo, aqui no exemplo que eu tinha dado, a característica dominante é cor de ervilha amarela e a recessiva é cor de ervilha verde. Agora, aqui na segunda lei de Mendel, a gente trabalha tanto com um azão-azinho, como azão-azão para amarela, azinho para verde, mas a gente também trabalha com alelo B ao mesmo tempo, que determina a característica da ervilha ser rugosa ou lisa. Simplificadamente, na primeira lei de Mendel, a gente tem o quê? Um alelo dando uma característica. Na segunda lei de Mendel, a gente tem que 2 alelos dão 2 características. Além disso, vocês lembram que o negócio que eu falei é que a formação de gametas e tal vão ser sempre iguais. Aqui vai ser a mesma coisa, tá? A formação de gametas vai ser tudo 25% nesse caso. No primeiro caso era 50%, porque ou era azão ou era azinho. Agora é 25%, porque é ou AB, azão Bzão, ou azinho Bzinho, e daí é tudo 25%. Fechou? Tá. Aí a gente segue nos exemplos. Aí eu ensinei aqui como é que faz. Ao invés de você fazer aquela tabelinha desgraçada que dá trabalho pra caramba, você faz os alelos separados. Primeiro faz de uma característica, acha a probabilidade, a proporção fenotípica, depois faz a da outra característica e depois multiplica as duas. Fechou? Mais ou menos assim. Perfeito. Agora, a gente vai para casos especiais que fogem um pouco da segunda lei de Mendel. O primeiro, alelos múltiplos, e basicamente resume o sistema ABO. É o quê? Alelos múltiplos, quer dizer que normalmente a gente tinha 2 alelos antes, agora a gente tem mais de 2. O caso do sistema ABO, a gente tem 3. Quais são? Os alelos IA, IB e Izinho. Como é que funciona? O IA e B têm a mesma dominância. Ou seja, se eles aparecerem juntos, como acontece aqui no sangue AB, os 2 se expressam. Daí dá o nome do sangue AB. A e B ao mesmo tempo, beleza? E o Izinho ele é recessivo tanto para o A quanto para o B. E daí a gente tem a relação entre o genótipo e o fenótipo. Qual é o genótipo do sangue do tipo A? Ou o cara é IA ou IA-izinho. Do tipo B, IB ou IBzinho. Do tipo AB, IA e B. E do tipo O é Izinho.
E agora, o que significa cada tipo sanguíneo exatamente? É presença do aglutinogênio. O que quer dizer? Vamos lá. O grupo A, que está aqui nessa tabela que eu estou mostrando para vocês, nada mais é do que os indivíduos que têm sangue do tipo A. O que é essa bola vermelha? É uma hemácia. O que é esses pininhos grudados na ponta da hemácia? É o aglutinogênio. Nada mais é do que uma proteína específica que está grudada na membrana plasmática dessa hemácia. Tudo bem? Fechou. Essa proteína específica faz com que essa hemácia tenha uma característica específica. Isso caracteriza o tipo de sangue. Da mesma forma, o grupo B tem o aglutinogênio do tipo B, o grupo AB tem aglutinogênio do tipo A e do tipo B ao mesmo tempo, e o grupo O ele não tem nenhum tipo de aglutinogênio. Agora a gente precisa saber como é que funciona o esquema do sistema de defesa em relação à interação dessas hemácias com esses tipos de aglutinogênio. Por exemplo, se alguém de sangue A, que tem aglutinogênio A, recebe sangue de alguém do tipo B, por exemplo, o corpo vai olhar aquele aglutinogênio, ou seja, aquela proteína da membrana plasmática do B de uma forma estranha. Vai achar como se fosse um corpo invasor, por exemplo, sabe? Algo estranho. Com isso, vai acionar o sistema de defesa e vai produzir anticorpos contra esse aglutinogênio. O que significa? Vai produzir anti-B, resumidamente. É por isso que tem toda essa questão do tipo sanguíneo, da compatibilidade ou não na hora do transplante, entendeu? Então, sabendo isso, tendo entendido isso, você consegue entender tudo o resto. Você sabe que o A produz aglutinogênio A e, consequentemente, vai produzir anti-B. O B produz aglutinogênio tipo B, consequentemente, vai produzir anti-A. Como a B produz tanto aglutinogênio A quanto o B, ele não vai poder produzir nenhum anticorpo contra esses, porque senão seria uma doença autoimune, né? Ele vai atacar o próprio corpo. Então, ele não produz nenhuma aglutinina, ou seja, nenhum anticorpo, nem anti-A, nem anti-B. Agora, o grupo O, alguém que tem sangue do tipo O, ele não tem nem o aglutinogênio do tipo A, nem o aglutinogênio do tipo B. Ou seja, se tiver qualquer tipo de aglutinogênio em contato com alguém do sangue do tipo B, ele vai produzir tanto anti-A quanto anti-B, porque de qualquer forma, para o corpo que tem o sangue do tipo O, esses aglutinogênios vão ser um corpo estranho e vai ativar o sistema de defesa, beleza? Depois de explicar tudo isso, a gente cai o quê? Na tabelinha que a maioria das pessoas tudo decoram. É o quê? Por que o doador universal é o tipo O? Porque ele não tem aglutinogênio nenhum, ou seja, ele nunca vai ativar nenhum tipo de sistema de defesa, não vai ativar nenhum anti-A, nenhum anti-B, porque ele não tem aglutinogênio para que estimule esse sistema de defesa. Então ele vai ser o doador universal. Por outro lado, o sangue AB vai ser receptor universal. Por quê? Porque ele tem tanto A quanto B. Então, não tem como ele produzir nenhum anticorpo contra esses aglutinogênios. Então, ele consegue receber de todos, literalmente. E assim vai indo. Basicamente, essa é a tabela. Tudo bem? Agora, a gente tem o caso da expressão do genótipo, mas é tranquilo. É como se fosse a primeira lei de Mendel, mas você precisa conhecer os genótipos diferentes que tem aqui, em especial do sistema ABO. Beleza? Agora vamos para a herança ligada ao sexo. Bom, basicamente é uma herança em que a característica dominante ou recessiva vai estar presente no cromossomo sexual. Bom, a gente sabe que XX é mulher e XY é homem, biologicamente. Perfeito. Tudo bem. Então, como é que ficaria a característica, por exemplo? Vamos ver aqui nessa questão, só dar uma pincelada. O daltonismo é uma herança ligada ao sexo recessiva. O que significa? Que alguém daltônico, por exemplo, uma mulher daltônica, que é o que ele dá, vai ser o quê? X, Dzinho, X, Dzinho. E um homem daltônico, por exemplo, seria X, Dzinho, Y, tá bom? Essa é a diferença. Agora, o que é uma herança restrita ao sexo? É a diferença de ligado ao sexo. Por quê? Uma herança ligada ao sexo vai estar ligada ao cromossomo X, sempre. Quer dizer que ela vai afetar tanto homens quanto mulheres, porque tanto homens quanto mulheres têm o cromossomo X. Porém, a herança restrita ao sexo é a que afeta o cromossomo Y. O que quer dizer? Apenas homens têm cromossomo Y, ou seja, se é uma herança restrita ao sexo, ela é restrita porque apenas homens serão afetados, porque apenas homem tem cromossomo Y, perfeito? Basicamente isso aí.
Herança ligada ao sexo é isso. A gente tem aqui o exemplo, que eu fiz a questão, a gente tinha duas respostas, mas isso aqui a gente ignora, perfeito? Essa aqui é a codominância. Eu quero explicar codominância junto com dominância incompleta, porque eu acho que fica bem mais didático para entender a diferença. E aqui tá eu resolvendo a questão do Enem, que caiu em 2025, tá? Mas ignora essa parte. Basicamente, o que é uma codominância? Quando a gente tem, por exemplo, o azão-azão e o azão-azinho, os dois são homozigotos, certo? Um dominante e outro recessivo. A importância da codominância é no heterozigoto. O que significa? Normalmente, a gente bota que o azão-azinho vai ter o fenótipo dominante. Por quê? Porque o azão é dominante do azinho. Perfeito. Mas no caso da codominância, não. No caso da codominância, o heterozigoto, o azão-azão, ele vai estar expressando tanto a característica dominante quanto a característica recessiva ao mesmo tempo. Gosto de dar o exemplo das vacas, beleza? Digamos, o alelo azão-azão faz com que a vaca seja branca. O alelo azinho faz com que a vaca seja preta. Na hora que a gente pegar o azão-azinho, a vaca não vai ser cinza ou não vai ser branca. Ela vai ser branca e preta ao mesmo tempo em partes diferentes do corpo. Ou seja, vai ser uma vaca malhada. Isso é codominância, sacou? Agora vamos entender a diferença com a dominância incompleta. A dominância incompleta tem a mesma parada de o ponto-chave ser o heterozigoto. Mas aí como é que funciona? Vamos dar um exemplo para vocês entenderem. O exemplo das flores eu gosto de dar. O aleloazão, ele vai significar, ou seja, vai dar a característica dominante que seria flores vermelhas nas rosas. Já o aleloazinho vai significar com que as flores das rosas sejam brancas. Aí você deve estar pensando qual que vai ser o alelo azão-azinho. O alelo azão-azinho não vai ser vermelho, porque não é um caso normal de primeira lei de Mendel. O alelo azão-azinho não vai ser partes vermelhas e partes brancas. Não, porque não é um caso de codominância. O alelo azão-azinho vai ser um intermediário entre os dois fenótipos, ou seja, entre as duas características. Se a gente misturar vermelho com branco nas cores, nas aulas de artes, a gente tem o rosa. Portanto, o heterozigoto, no caso da dominância incompleta, vai ser uma característica intermediária. No caso das flores, vai ser uma rosa de flores rosa. Deu um trava-língua aqui. Mas é isso. Fechou. Agora, interação gênica, e botei entre aspas um caso muito clássico que seria epistasia. Bom, interação gênica é bem mais simples do que parece, porque a gente consegue ter uma noção bem intuitiva sobre o que seria. Bom, é a interação de mais de um gene que determina uma mesma característica. Vocês lembram da segunda lei de Mendel que eu falei que tem dois alelos e que cada alelo dá uma característica, ou seja, dois alelos e duas características? Na interação gênica, a gente tem também mais de um alelo, só que é mais de um alelo dando uma única característica. Resumidamente é isso. E aí, qual que é o caso clássico da epistasia? Na epistasia, a gente tem o caso em que a gente tem um alelo, por exemplo, o alelo A, que ele vai determinar a característica, e a gente tem o alelo B. O alelo B, ele não influencia também na característica em si, por exemplo, misturando a característica, dando características a mais, dando variáveis a mais. Ele influencia de modo a, tipo assim, ele determina se o alelo A vai ser expresso ou não. Consegue entender? Ou seja, se por exemplo, se nessa variável aqui no exemplo que eu dei, Bzão, Bzão e Bzão, Bzinho, significa que ele vai ser não epistático. O que significa ele ser não epistático? Ele não vai encher o saco do alelo A para que ele determine a característica. Beleza? Ou seja, não vai bloquear a expressão do alelo A. Mas no caso do Bzinho, Bzinho, ele vai ser epistático. O que significa? Significa que o alelo Bzinho não vai deixar que o A se expresse. Com isso, não vai ter simplesmente expressão tanto do A com azão, azãozinho, tanto com recessivo, beleza? Ele simplesmente não vai se expressar. Então é isso. É um bloqueio ou não de um outro alelo. Fechou? Agora a gente tem a pleitropia. Pleitropia, para fugir desse nome estranho e conseguir lembrar mais fácil do que é esse conceito, eu gosto de lembrar que ela é simplesmente o contrário da interação gênica. Porque a interação gênica, como eu falei, o nome já é meio intuitivo para saber o que significa. Pleitropia não é nem um pouco intuitivo. Então eu gosto de lembrar como o contrário da interação gênica. Mas o que seria o contrário da interação gênica? Bom, a gente sabe que a interação gênica é quando dois alelos ou mais determinam
uma característica, beleza? Bom, o contrário, com certeza, vai ser quando um alelo apenas determina duas características ou mais. Simplesmente isso. Fechou? Essa é a pleiotropia. Agora, herança quantitativa. Herança quantitativa, diferente do que a gente estava mostrando até agora, em que é dominante, recessivo, esse tipo de coisa, que azinho é a característica do dominante, assim vai indo. Na herança quantitativa não é assim. O que determina quais são as características são o número de alelos dominantes. Por exemplo, supondo que a gente precise de... A cor de pele funciona assim. Supondo que 3 alelos dominantes determinam a cor parda na cor de pele de alguém. Então, para alguém ser pardo, ele tem que ser azão, azinho, bezão, bezinho, cezão, cezinho. Aí ele é pardo. Porém, ele não precisa ser exatamente só nessa configuração. Por exemplo, ele pode ser azão, bezinho, bezinho, cezão, cezinho. Ainda tem 3 dominantes, beleza? Então, é mais ou menos isso. Quantidade de alelos dominantes determinam as características. Fechou? É isso. Aqui só repetiu. Fechou. Essa foi a aula. Teve uma parte também de linkage e genética de populações, mas acho que essa parte é muito aprofundamento e eu não quero que essa aula fique muito, muito longa. Essa aqui foi a maior parte da aula que foi dada, fechou? E é as partes mais importantes que você precisa saber, as partes mais clássicas das questões que são cobradas dentro de genética, fechou? É isso aí, valeu, tamo junto, até a próxima.